Rapaz, não sei o que eu vou fazer. Produção, e aquele problema lá, resolveu? Tá resolvido. Ô, Fábio, Oi, isso aí que você está fazendo vai dar problema, rapaz. Não faz assim não, por favor. tudo bem? Vamos ter que fazer um programa hoje aqui. Já está no ar? Está no ar? Estamos no ar, Opa, está no ar, está no ar. É, Opa. Estamos começando aqui mais um programa À Luz da Psicologia. Dr. Luiz Aibinder chegando aqui na sua TV Ondas Play. A TV que você vê o que você quer ver. E olha, para todo o Brasil, mais 193 países, através dos principais aplicativos da sua Smart TV ou no seu celular Android ou iPhone. Claro que eu estava brincando, mas é que o assunto justamente é esse. Quantas pessoas estão falando, ai meu Deus, estou com um problema. Hoje mesmo olharam para mim ali na cozinha e falaram, que cara é essa? Eu falei, ih rapaz, estou cheio de problema. Mas aí a gente tem que entender essa situação, porque às vezes o problema não é problema, ou melhor, problemas estão às vezes conectados a situações que apresentam padrões, não é isso? Que podem ser previstos, analisados, aplicados, até mesmo no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu dia a dia. Você que é vendedor, ou seja, resolva o seu problema de matemática, resolva o seu problema psicológico, resolva o seu... pera, já vou me confundir e vou me perder no raciocínio. Mas quem é que entende sobre esse assunto? Que falam sobre os assuntos do cotidiano na luz da psicologia. Dr. Luiz Aibinder, seja bem-vindo ao seu programa mais uma vez. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa. Nunca é um problema. No seu programa, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. O Dr. Luiz Aibinder, ele é um dos mais renomados psicólogos do estado do Rio de Janeiro, nós sabemos disso. E ele tem uma vasta, né, experiência na psicologia, e a gente elaborou esse programa aqui, onde ele participa, ele é o protagonista toda sexta-feira, e a gente se reúne aqui, e eu costumo dizer a ele que a cada sexta-feira eu saio diferente dos programas, aprendo sempre alguma coisa a mais, né? Daqui a pouco ele vai falar, então tudo bem, está na hora de você me passar um Pix. Mas é que na realidade, você que está nos vendo, assiste gratuitamente. E eu vou agora anunciar alguns nomes aqui, doutor Luiz Aibinder, para o senhor ter uma ideia, porque tem muita gente que assiste o programa e não interage. Mas você pode interagir, você pode mandar um WhatsApp para o 21, está aí na tela, ó, 21 9532 7705. Você pode mandar para o 99532 7705, uma mensagem, um áudio, pode ser um vídeo que a gente recebe aqui e já coloca no ar. Também tem um site, você vai lá no site tvondasplay.com.br, aí você vai digitar lá no chat e também participa ao vivo aqui com a gente da nossa programação. E é muito importante que você participe, mas também é importante que você assista e depois você se pronuncie aí quando encontra a gente por aí sobre a satisfação que teve de assistir o programa. É o caso de, vamos lá, atenção, doutor Luiz Aibinder, o senhor Joselito, mandando um super abraço para o senhor, professor Gilson Paixão, um abraço, professor Gilson, sempre com a gente, a diretora da Semprotex, Mônica, a Helenita Pereira, já está conosco também assistindo no trabalho, talvez não consiga interagir, ela disse, mas está assistindo. Tem também a Simone de Cambuinhas, Niterói, o Serginho Total que tem programa aqui todas as sextas-feiras, 18 horas também, mandou dizer que está também conosco. Quem mais? Aqui, o Agnaldo da Cores da Avenida, da empresa Cores da Avenida, ele é gerente lá da loja e assiste, inclusive diz que um dia vai querer estar aqui para participar também do programa, né? Tem mais o tenente também da PM, não quer que fale o nome dele, mas o tenente está lá assistindo também, né? Só aqui já tem umas 10 pessoas que já estão
ligadinhos na gente. E você, está onde agora nesse momento? No trabalho? Está na sua casa? Está na TV? Está no celular? Manda aí sua mensagem para a gente, participe, interage, porque o problema não é problema, é você tomar uma atitude. Doutor Luiz Arbinder, por falar nisso, vamos rodar a primeira vinheta dizendo para mim, doutor, o que te contaram sobre o problema não é problema. Roda a vinheta. Ô, Gilon, uma cidadezinha do interior, uma turma de escola foi levada para um passeio mais interior, lá para dentro do mato, para ver alguma cachoeira, alguma coisa assim. E o garoto sofreu um sério acidente. E depois o professor falando com amigos, puxa, graças a Deus nós levamos a mula lá para o passeio, para o piquenique. Um dos garotos se machucou muito. E a nossa sorte é que nós colocamos ele em cima da mula e levamos ele até o hospital. E como que o garoto se machucou? A mula deu um coice nele. É brincadeira? Então você, meu amigo, pensa aí. Tem várias histórias, né? De quando você, às vezes, procura um problema. Doutor, é possível a pessoa procurar um problema? Existe isso? Porque a gente escuta muitas pessoas falarem, tá procurando problema. Tá, as pessoas procuram problemas porque tem uma busca pela infelicidade e tem uma coisa mais sutil, Odilon, que é o ego. A pessoa se sente importante porque tem um problema. E quanto maior o problema, mais importante ela se sente. Chega para você, Odilon, estou com um problemão. Não status alto, é um problemão. Então as pessoas têm orgulho dos seus problemas, não exatamente as pessoas, o ego delas, que quer se sentir vaidoso e importante, ainda que seja por coisa negativa. Você não imagina como eu sofro, você não imagina a minha dor, você não imagina meus problemas. Tudo isso coloca a pessoa, o ego da pessoa se sente numa posição de destaque. E ela vai arrumando problemas ao longo da vida. Outras pessoas arrumam problemas por autossabotagem. O que é isso? Elas não se acham merecedoras de ser felizes. Aí elas vão fazendo situações que equivalem para dar um tiro no pé. Com esse tiro no pé, ela fica machucada e não pode ser feliz. Porque ela acha que não merece ser feliz. Que ela tem algum sentimento de culpa bem oculto dentro dela. A autossabotagem é uma coisa que mais comum atualmente que gera problemas para as pessoas, né, doutor? Porque é uma coisa bem comum, né? Não é mais comum, mas é bem comum. É bem comum. As pessoas... Você faz coisas que você não devia ter feito. Certo. Quando você percebe que não devia ter feito, essa previsibilidade mostra que é uma autossabotagem. Você fez algo e o resultado você podia antecipar não seria bom. Mas imagina você fazendo autossabotagem a vida toda, como a tua vida fica ruim. Os ratos existem, as cobras também. A gente sabe que são bichos, um peçonhento, outro nojento. Mas eles se fazem necessário na natureza. O problema também é mais ou menos parecido, apesar de muitas vezes fazer mal. É um mal necessário? Não, não é necessário, não. Não. A cobra, o rato, são criações da natureza. Você fazer mal a si mesmo é uma criação da tua neurose, não é da natureza, não. Não há necessidade para passar por isso. Como é que a pessoa vive sem problemas? Aí nós entramos propriamente no nosso assunto. O que é problema? Se não tivesse ninguém no mundo, teria problemas? Não. Então, o problema é uma criação humana. É como você vê determinada situação. Mas como você vê determinada situação, não é uma questão de perspectiva. Por exemplo, aquilo que você vê como problema, outra pessoa não vê como problema. Isso. Então, o problema não existe. É só uma definição pessoal. Que a pessoa coloca de uma situação. Pessoal. O problema é uma definição pessoal. É como ela vê, né? É como ela vê. E ter problema, ela se torna importante. Eu estou com um problema. Tá aí. Grandes coisas. Você não tem problema. Você tem uma situação que requer algum tipo de ação.
Mas isso não é um problema. Na verdade, é até uma coisa boa, porque quando você age para resolver uma situação, você desenvolve suas habilidades e crescimento. Você não se diminui, você cresce com o chamado problema, entre aspas. Hoje em dia, o que mais a gente vê são empreendedores abarrotados de problemas, é o que mais se ouve falar, né? E muitos deles desistem, não seguem adiante, diante de determinados, quando se deparam com determinados problemas. Agora, esses problemas, muitos deles foram criados por ele mesmo, né? Como o senhor mesmo... Alguns, né? Outros não. O segredo, ou então uma tática, é não olhar só para o problema e tentar focar em soluções? Existe isso ou não? Não, não tem mágica para isso. Você falou o negociante, comerciante. Ele não influi na entrada do cliente para comprar na loja dele. Ele está fora do controle, ele não influi nas condições econômicas do país. Tem uma série de fatores que estão fora do controle dele. É uma situação difícil, mas as situações difíceis não são problemas. Ou ele parte para resolver, e se não tiver solução, é um fato da vida. Aceita isso. Então, por que existe a palavra problema se o problema não existe? Existem pessoas problemáticas. O problema não está na situação, está na visão da pessoa. Ela vê problema onde não existe, é pelo e ovo. Então, quando a pessoa for usar o termo estou com um problema, ele fala assim, estou problemático. É isso? Não. Quando você vai lá, quando a pessoa diz assim, eu estou com problema, você pergunta, você tem a solução? Ela vai dizer não. Então, você não tem problema, você só está se laboreando. É complicado. É porque isso o senhor trouxe um tema que desde que o mundo é mundo, a gente escuta falar, né? Desde que a gente começa a falar de alguma coisa, já umas coisas que a gente já... Esse menino só me dá problema. Você vem escutando desde criança essa palavra problema, 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 problema. Você, mas isso não colabora para a tua infelicidade? Pois é. Essa definição? Colabora, claro. Problema colabora com a infelicidade. Você precisa gerar infelicidade, já basta as que você não consegue evitar. Você não, mesmo debaixo da cama escondido, as infelicidades te pegam. Agora, você ainda vai criar, botar fermento nisso. Você tem que abrir a tua barra. Não é pesar a tua barra. Qual a diferença desta gravidez é problemática para esta gravidez vai te causar problema? Qual a diferença? Nenhuma. Essa gravidez é uma situação de risco que podemos amenizar ou não. Então, nós temos que excluir do nosso dicionário a palavra problema, então, porque ela vem para atrapalhar muitas vezes, doutor? O problema, que se chama de problema, na verdade é um desafio. Você tem um problema na transmissão do programa. Você não tem um problema, você tem um desafio para consertar essa transmissão. Consertando essa transmissão, você não se tornou mais capacitado, não desenvolveu tua resiliência. Uhum. Isso daí foi uma alavanca, não foi um obstáculo. Tem mais alguém aqui que está participando com a gente aí? Ou... Por enquanto, não. Não? Então, qualquer coisa você pode mandar sua mensagem pelo chat. Vai lá, tvondasplay.com.br. Alô, tem a Evelyn também, que participa com a gente. Quem mais, doutor Luiz Armida? A Evelyn tem a Bonitinha. Quem mais? A Cesa, aquela lá da Itália, né? A Flávia Chiesa, que sumiu, nunca mais vimos falar dela. O senhor pode... Ela veio ao Brasil agora, em março. Então, vem para cá, Flávia, vem para Maricá dar um passeio, né? Ó, Ela foi minhas aulas, lá da Espanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas já confirmadas que estão aí assistindo o programa até agora, já chegando antes de começar. Cadê vocês? Interage, manda abraço, fala com a gente. Qual é o seu problema, pô?
Bom, então vamos lá. Doutor Luiz Raimundo, dando continuidade aqui, o problema... Quando o problema não é problema? Eu vou inverter a tua pergunta. Quando o problema é um problema? Eu acho que não. Hã? Eu inverti a tua pergunta. Fala. Quando o problema é um problema? A resposta é nunca. Nunca. Porque pensa bem, Odilon, problema não é como você está definindo uma situação. Outra pessoa poderia definir de outra forma. Perguntas de problema determinam aí se existe algum problema que precise ser resolvido e se vale a pena ou não investir esforço naquele determinado assunto. Isso também está certo? Não está certo é chamar de problema, é uma situação que demanda algum tipo de ação da nossa parte. E nem sempre nós somos capazes de resolver. Morre um parente teu. Isso é um problema? Não, isso é um fato da vida, você não pode fazer nada. É uma situação que você não pode fazer nada. Vai ter problema se tiver que enterrar, ninguém tem dinheiro para pagar e você vai ter que pagar e você também não tem dinheiro, aí é um problema. O que mais despesa não é um problema. Agora, qual é a diferença, então, no problema técnico de um problema emocional? É a mesma coisa, só que o técnico você está mais capacitado para resolver. O emocional tem que ir para um profissional que saiba ajudá-lo a resolver. Que tipo de profissional pode ajudar a pessoa que vive dizendo que só tem problema na vida? Psicólogo. E qual é o tipo de tratamento indicado para essa pessoa? O senhor, obviamente, que vai falar isso quando estiver fazendo a consulta, mas essa pessoa, ela tem algum nome, essa doença? Essa pessoa que só pensa em problemas, tudo vai ser problema, tem medo de desafios, vive contraída. Existe isso é algum problema, alguma doença? Que tipo de problema é esse? É problema? Depende de cada caso. Mas a maioria das pessoas sofre porque está lutando contra um fantasma. Mas o que é isso, vida, lutando contra um fantasma? Quantos medos você tem de situações que poderão acontecer no futuro, seja um futuro próximo ou distante? Esse futuro não existe. O medo que está nesse futuro também não existe. Esse medo é um fantasma. Mas você tem um medo real de uma ideia imaginária. A maioria das pessoas sofre pelo que poderá acontecer. Vou morrer, vou perder emprego, não vou ter como me sustentar, meu filho pode morrer, essas coisas todas. Tudo é possível, mas não é provável. Exceto a morte, que certamente a gente morre. Mas as pessoas se atormentam por coisas que nunca acontecerão. As pessoas, Odilon, temem coisas que não são temíveis. E sofrem por isso, porque ela acredita que aquele temor é real e imediato. A grande frase que elas usam, que é o gatilho para entrar nesse parafuso, é: e se eu for desempregado? E se minha mulher me abandonar? E se isso? E se aquilo? Esse se abre as portas para a ansiedade, para o sofrimento dela. O Brasil é campeão mundial de ansiedade, Diogo. Mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê, doutor? E muito em si. E se isso, se aquilo? Por que não tem isso? Si. Ou é, não é. Por que o Brasil é tão campeão assim em ansiedade, hein? É uma boa pergunta. Desigualdade social, educação, desigualdade social, inseguranças econômicas, variações de emprego, e uma imaginação muito doentia. Instabilidade cultural também. A cultura, ela deixa a pessoa menos Uma coisa que eu falo, você não aprendeu o teorema de Pitágoras? Eu aprendi, deu um trabalho danado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu estou com 80 anos e não sei para que serve isso. Nunca vi. Eu nem aprendi para você. Eu nunca vi utilidade para isso. Talvez para o engenheiro, para o arquiteto, seja útil, mas seria uma informação profissional.
Agora, você na escola aprender isso e não aprender a parar de falar em si, é uma besteira enorme. Como que a pessoa pode arrumar uma solução eficaz para identificar aquela inconveniência, ou seja, a raiz, a hierarquia disso que ele chama de problema? A grande dica, Dilon, é, diante de uma situação complicada, você analisar o que você controla, o que você não controla. O que você não controla nem merece entrar na tua mente. Mas pensa bem, quanto sofrimento a gente tem, quanto gasto de energia, querendo controlar o incontrolável. Está fora do teu controle, você fica se desgastando. Quer controlar o comportamento do filho, de uma outra pessoa, do fornecimento da energia elétrica em Maricá, está fora do teu controle. Mas você fica sofrendo por algo que você não tem a menor possibilidade de resolver. Isso daí é danado. A pessoa insegura, então, é uma pessoa altamente problemática? Ser inseguro já é problemático. Você não sabe para onde você vai, você depende dos outros, fica hesitando entre tomar decisões, fica paralisado por não tomar decisões. Se quando toma decisão, fica sempre na dúvida se foi a certo. E a pessoa insegura tem que entender que a vida é insegura. A pessoa segura, Dilon, não é aquela que não tem inseguranças, é aquela que vai para frente apesar das inseguranças. Você não pode garantir o futuro de nenhuma decisão. Pode dar certo, pode não dar. Se você aceita isso, você se torna uma pessoa segura em cima da insegurança. Técnicas de venda que eu fiz há muito tempo, né? Falava muito sobre isso, que na hora de vender você tem sempre que analisar o problema daquela pessoa para poder adequar o seu produto e fechar a sua venda à necessidade daquele cliente. Se fala muito de problema em técnicas de venda, tem que falar assim, veja os principais conceitos e procedimentos para aplicar a pergunta certa de problema, que você pode começar a usar a partir desse problema a sua técnica de venda. Então, vamos dar uma coisa aí. Qual é o problema daquela pessoa para você resolver? Não tem. O que aquela pessoa precisa diante das necessidades dela? O que eu posso oferecer para resolver a carência dela? Se eu quero me sentir importante e você vende carro, como você já vendeu, você não vai vender um carro de luxo, oferecer um carro de luxo. Olha, esse carro é bacana, só os ricaços possuem, essa Mercedes é isso e aquilo. Você está suprindo uma necessidade minha. Mas não é um problema, é uma necessidade que pode ou não ser resolvida. É uma coisa tão profunda, é tão profundo isso, que as pessoas ficam pensando. Eu conheço um cara, o professor Sérgio mesmo é um cara que é expert em vendas, né? Eu tinha um amigo que era mais ou menos assim, ele ficava pensando, vou analisar o problema. Encontrar um problema não implica que necessariamente precisa ser resolvido. Ele falava que precisamos ir na sequência, compreender o problema para avaliar se vale ou não o custo que esse cara vai pagar na solução. Eram uns termos assim, voltados tudo em cima de problemas. Olha só. Um coroa bonitão como você, que dava de playboy, vai me comprar carro, eu não vou te vender um Palguercipe, 2 lugares, cheio de luz. Não vai resolver a tua carência. A tua necessidade é virar playboy, garotão. Eu ofereço solução para isso. Quem dera, doutor. Mas eu não vou oferecer uma van para alguém que quer bancar o playboy. Apareceu alguém com problema aí ou não, David? Aqui é a Helenita Pereira comentando. Estou assistindo esse programa maravilhoso com 2 mestres. Quero saber mais sobre esse tema. Lá vem a Helenita. Quer saber mais? Então pergunta. Qual é o seu problema, Helenita, atualmente? Faz a sua pergunta sobre problema para o Dr. Luiz Aibinder. Aqui tem mais. Não faz não, que isso é uma armadilha. Ô, Dilon, pensa.
Que problema você tem agora? Nesse momento, agora, eu tenho um problema de falta de tempo. Você não tem agora, não. Agora você está vivendo. Agora você não tem problema. Ah, tá. Você como é que eu vou dar conta das situações no resto do dia? Você chama isso de problema. Mas a cada momento, você tem um momento em que não vem embutido o problema nele. Você está agora vivendo. O problema, e botando aspas aí, é que você está vivendo no futuro. Pô, já tem tanta coisa para fazer hoje, não vai dar tempo, eu vou ficar enrolado, vai me dar prejuízo, vai me dar complicações. Mas nesse momento você está bem. Você e eu. E qualquer um. O senhor me colocou o tema problema não é problema, certo? Certo. Qual a diferença de problema é problema? É só a maneira como você define a situação. Essa maneira, ela é desnecessária e prejudicial. Certo. Você está aí, está querendo participar e está meio acanhado. Doutor, pode mandar aí. Ô Joselito, ô professor Gilson, ô quem mais? Simone, ô Helenita também já participou. Simone, quem mais? Doutora, a professora Mônica, Serginho Total, Aguinaldo. Alô, galera, Evelyn, cadê a bonitinha? Vamos mandando mensagem, gente. A gente tem que interagir. Esse programa, eu ainda estou aqui, ainda pensando. É que eu tenho tantos problemas para resolver. E eu quero, a gente tem que fazer um formato. Eu vou trazer vocês para dentro desse programa, gente. Escuta o que eu estou falando. Eu vou criar, eu vou criar um podcast com 3 aqui junto comigo. Vou fazer vir para o estúdio, vou botar na tela quando tiver online, vou fazer eu tinha um programa aqui antes que eu chamava de Paredão da Opinião, o senhor participou, né? Algumas vezes. Eu vou fazer igual o Paredão da Opinião, vou botar vocês aqui, o doutor Luiz Arbini junto, e eu quero todo mundo interagindo e participando. Doutor Luiz Arbini, até agora o senhor falou várias coisas, mas qual seria a melhor definição para problema? Porque daqui a pouco nós vamos virar a chave para outra parte do programa. Eu não entendi, você pode repetir. Qual a definição de problema? Porque a gente vai virar a chave daqui a pouco para outra parte do programa. A definição de problema é uma rotulação de uma situação que, ao defini-la como problema, você se sente mais importante. Traduzindo isso, ego. Eu tenho orgulho de ter problema. E até o status, né? Se você serve para alguém, não tem problema nenhum, não. As pessoas ficam com desdém em relação a você. Você é cheio de problema. Você causa admiração. Não se atenha à ideia de problema, porque você cria uma situação problemática pelos seus pensamentos, não pela situação. Então você, quando tiver que escrever alguma coisa aí, não escreve com H, não. Escreve com A craseado, senão há problema. Doutor Luiz Arbini, eu gostaria que o senhor me falasse a moral da história sobre problema não é problema. Roda a vinheta. Ô, Dilon, atendendo ao teu pedido, o problema não é o problema, mas sim a nossa resposta a um determinado evento. Do berço ao túmulo, Dilon, a vida é uma escola. Por isso, aquilo que você chama de problema, na verdade, são lições. O que você rotula dramaticamente como problema, nada mais é do que uma situação que requer alguma ação. Problemas, Odilon, são uma questão de perspectiva. Ou seja, está tudo na forma como você aborda. É preciso lidar com as situações ou aceitá-las. Por que fazer disso um problema? Eu acho que não tem motivo nenhum. A verdadeira paz não vem quando nos livramos de todos os nossos problemas, mas quando nós mudamos a relação com eles. Quando vemos nos nossos problemas
um potencial fonte de despertar, oportunidade para praticar e para aprender. O que existe são situações a ser tratadas agora ou a serem deixadas em paz até que possam mudar ou aceitar que não possa mudar. Se não pode mudar, não é um problema, é um fato da vida. Soluções novas e desafiadoras são possibilidades e não problemas. Uma situação precisa ser resolvida ou aceita. Mas por que fazer disso um problema? A vida já não é suficientemente complicada? Para que precisa de problemas? Com uma atitude positiva, seus problemas se tornam desafios. Seus obstáculos se tornam aprendizados. Enfim, Odilon, não existem problemas, apenas situações. Então você, meu querido, você, minha querida, preste muita atenção. Veja a situação que você está vivendo e veja se você vai continuar dando título de problema, né? Se for continuar dando título de problema, você está verdadeiramente um cara problemático. E se está problemático, procure o psicólogo mais próximo. E por falar em psicólogo mais próximo, qual é o Instagram do Dr. Luiz Aibinder? Dá pra gente entrar ali para ver o Aibinder? Ele vai passar o endereço, depois você entra aí no Instagram dele. É Luiz Aibinder, _, é isso? Não, psicólogo Aibinder. Psicólogo Aibinder no Instagram. E doutor Luiz Aibinder, como é que está os encontros online que o senhor está fazendo? Continua fazendo? Estão muito bons, estão muito bons. Ontem teve uma aula boa, falando sobre baixa tolerância à frustração. Todas as quintas-feiras. De 17h30 às 19 horas. 17h30 às 19 horas. Gratuito, gente. A primeira aula para você experimentar, degustar, interagir. E aí você Às segundas-feiras eu dou uma aula presencial de 2h30 às 4h. Aonde? No Clube Monte Sinai, na Tijuca. Clube Monte Sinai, na Tijuca. Que horário? 2h30 às 4h. Das 14h30 às 16h. Presencial, doutor Luiz Aibinder, para você que quiser. E uma turma animadíssima, Odilon. Dessa turma, eu ganhei essa caneca aqui, tá vendo? Sim, sim, sim. E me deram agora, foi todo mundo fantasiado, com a coisa na cabeça, do carnaval, né? E me deram uma camiseta, bloco é o que é. Esse bloco é bom. É ótimo, é ótimo. Uma bagunça danada, maravilhosa, pessoas muito inteligentes. Então, qualquer dia desse, vocês precisam receber a gente lá. Eu vou lá qualquer dia fazer uma visita, vou dar uma incerta lá. Mas é um prazer, uma segunda-feira, vai ser um prazer. É toda segunda-feira, né? É. Toda segunda-feira. Então, você em casa, ó, toda segunda-feira, no Clube Monte Sinai, na Tijuca, às 14h30, às 16 horas, presencialmente, doutor Luiz Aibinder. Alô, Helenita, aí, ó, na Tijuca, Helenita, é pertinho de você aí. Para você estar lá. Em frente à estação de São Francisco Xavier do metrô, só atravessar a rua. Em frente à estação São Francisco Xavier do metrô. Xavier do metrô. Então, atravessou a rua, já era. Não vai ser atropelado, não. Vai chegar no curso. Né? Então, é isso aí. Doutor Luiz Aibinder, agora... Você sabe que nem sempre as pessoas gostam de ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Porque em muitos casos, as verdades são duras de engolir. Bom, meu querido, se você descobrisse que está morrendo, você seria mais agradável? Amaria mais? Bem, você está. Todos nós estamos. O que isso quer dizer, doutor Luiz Aibinder?
Ô, Gilão, daqui a uns poucos anos nós estaremos todos mortos. Isso é certo, não é pessimismo, não. É realidade. Você só tem... A gente tem 2 vidas para viver, não sei se você sabia. A segunda começa quando você descobre que só tem uma. Se você está morrendo, como todos estão morrendo, não merece você ser mais agradável e mais amoroso com as pessoas? Tem sentido você ser rude e seco com as pessoas? Todos estamos caminhando para o mesmo destino. Ah, mas se eu soubesse... Não adianta, esse tempo já passou. Eu matei uma aluna que ela disse, mencionou uma frase que eu gostei muito. Ela disse que no enterro, no caixão, quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais, depois de fechar o caixão, né? Por que vai beijar depois que morreu? Por que não beijar, ser agradável, se lembrar das pessoas antes da morte? E todos nós estamos caminhando para a morte. Isso não tem discussão sobre isso. Não é pessimismo. A vida é curta, a morte é certa, aproveita. Não é o leite de morte você querer resgatar tudo aquilo que você não amou, não foi agradável. Não vai dar. Vai morrer, vai ser um defunto arrependido. O que o senhor disse em relação, nós temos 2 vidas? Sim, Como nós temos 2 vidas. A segunda começa quando você descobre que só tem uma. Deixa eu anotar aqui. A segunda começa quando você descobre que só tem uma. E você que está nos vendo aí, quer fazer alguma pergunta? Quer falar sobre isso que nós estamos falando aqui? Olha, eu fico assim, tem hora que eu fico até, me foge até o que falar, porque é tão claro, é claro como água, quando o senhor vem com as colocações da parte da psicologia. Só que tem um detalhe, né, doutor? Primeiro preciso falar para o meu pessoal aqui da iluminação que acabou de ficar escuro lá. Fiquei negão lá, Fábio. Ó. Fiquei negão lá. Alguma coisa aconteceu lá. Né? A iluminação aqui, alguma coisa aconteceu. Dá uma olhada lá para melhorar a minha iluminação lá. Olha lá, fiquei pretinho, pretinho. Será que eu estou ficando cego? Acho que não. Olha a minha diferença ali do iBinder e minha lá. Pessoal da técnica aí, vamos lá. Bom... Tem um problema, né? Depois a gente chama aí, porque se não é um problema, a gente vai resolver isso. Uma situação. Agora, deixa eu te falar. Às vezes, né, o senhor mostra as coisas assim, a gente começa o senhor faz a gente exercitar o cérebro a pensar. Por que é tão difícil, cotidianamente, a gente fazer isso? Exercitar o cérebro e pensar diante das situações. Desde pequeno você foi educado a pensar de determinadas formas. Isso está meio que solidificado na nossa cabeça. Desmontar essas crenças que nós carregamos para colocar outras é um processo. Não é uma mágica, não é um estado que vai dar, mudei. Sabe, eu vi a luz e mudei totalmente. Não, é um processo. Ninguém dorme lagarto e acorda borboleta no dia seguinte. Tem que passar por um processo. Esse processo é trabalhoso, mas não é difícil. Porque você tem que treinar todos os dias. E todo dia acontecem coisas que você tem oportunidade de treinar. As pessoas dizem, mas isso é difícil. Eu digo, é difícil mesmo. Agora, viver com essas crenças também não é difícil? Escolhe o menos difícil. Mas não é difícil mudar. É só trabalhoso. Você tem que estar atento à maneira como você pensa. E algumas pessoas são cabeças duras, não querem mudar. É a escolha delas. O senhor sabe que politicamente o Brasil tem a fama de ser manipulado, né? Porque é cultura do brasileiro ter preguiça de pensar. A gente não pensa, João. A maioria não pensa. A maioria repete pensamentos. E a maioria pertence a rebanhos, a boiadas. Ela segue a boiada. Não pensa com originalidade. Dizia um psicólogo chamado Jung que todos nós nascemos originais, mas morremos como cópias. Você vai fazer igual o vizinho, igual a televisão manda fazer, vai pensar o que os outros pensam. Você pensa o que a televisão diz para você pensar.
Você é um robô teleguiado nesse caso. Ah, eu penso isso, isso, isso. Não, você não pensa nada. Você só repete o que a televisão disse. E quem tem o poder ou a percepção de entender isso que o senhor acabou de dizer, domina, rege, governa. Domina ou então é relativamente perseguido pela boiada. Não dá para subestimar, como dizia o Nelson Rodrigues, o poder de grandes grupos de idiotas juntos. Sabe, eles querem te esmagar, não querem que... Eles ficam com raiva porque você pensa. E eles não pensam, eles seguem. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Em todos os segmentos, tá? Na política, na religião, principalmente, também acontece muito isso. Claro. Quando a pessoa pensa, aí ela vira um problema. Aí chegamos lá no tema do primeiro bloco. Quando a pessoa pensa, vira um problema. Sem querer ofender ninguém. Sem querer pisar em chutar nenhuma religião. Quem precisa de pastor não tem mentalidade de ovelha? Depende, né? Aí há controvérsias, porque o que às vezes está escrito, a pessoa interpreta de forma diferente. Isso que é o problema. De acordo com conveniências. Isso que causa esses distúrbios, né? Não são nem problemas, são distúrbios. Agora, no que se refere a pessoa que está morrendo, né? A pessoa encontrou comigo outro dia no elevador, quando a gente estava no outro prédio ainda, falou, tá conversando, quantos anos você tem? Eu falei, 25. Ela falou assim, quem tá maluco? Não sei o que tem. Você é 25, você deve ter mais de 50 anos. Eu falei, quem dera. Aí a menina continuou falando, você tá maluco? 25? Eu falei, exatamente. Porque 59 anos eu já perdi, já foi. Devo ter no máximo uns 25 pela frente, minha filha. Você perguntou quantos anos eu tenho. Não quantos eu já perdi, quantos eu já vivi. Então, é mais ou menos isso. As pessoas, quando ela para pensar que ela pode morrer a qualquer segundo, a qualquer momento, de qualquer situação. Nós estávamos comentando hoje aqui, tinha um cantor de música gospel, qual música que ele estava cantando? O Henrique lá, quando ele morreu? Vai ser tão lindo. Vai ser tão lindo. Ele estava inclusive cantando uma música que fala de Jesus e tal, no palco cantando. Ele é um cantor famoso, Pedro Henrique o nome dele. Novo, não tinha nem 40 anos. E ele cantando, vai ser tão lindo, falando sobre Jesus e tal. Olhou para trás assim, caiu duro para trás, morreu. Caiu cantando em cima do palco. Então, você, eu, qualquer um de nós, pode acontecer em qualquer momento, né? Se você descobrisse que você vai morrer amanhã, depois de amanhã, é o que o Dr. Luiz Aibino colocou hoje, você seria mais agradável? Você amaria mais? Sabe? Eu estive deitado no colo da minha mãe, agora há um mês atrás que eu tive que ir a São Paulo, e ela tem 90 anos, né? Aí eu estava deitado no colo dela assim, e na minha cabeça, passando pela minha cabeça assim, nossa Deus, como o Senhor é bom comigo. Eu tenho 60 anos, estou deitado no colo da minha mãe. Quanta gente perdeu a mãe tão jovem, né? Tanta gente que já não tem mais a sua mãe aqui e tal, e eu estou com essa oportunidade de estar deitado no colo da minha mãe. Não tem dinheiro que pague isso, não tem fama que pague isso, não tem sucesso que pague isso. Então é o amor, a relação, o beijar, o eu te amo, beijar depois de morto. Adianta o quê, meu amigo? Doutor Luizinho, por que as pessoas só pensam isso quando chega na pior hora? Eu vou te responder com uma frase que eu estava escrevendo no trabalho agora de manhã e coloquei essa frase no trabalho. Nunca é cedo demais para você fazer uma gentileza. E você nunca sabe quando é tarde demais. Acho que responde, né? E as pessoas vivem numa
hoje, eu acredito, eu não sei se o senhor vai concordar comigo ou não, nós estamos com uma escassez de empatia. O senhor pode explicar o que é isso? Ou que, primeiro, por que dessa escassez? E segundo, o que é empatia? Vamos começar pelo contrário. A empatia é a capacidade de você se sentir como o outro estaria se sentindo. Você se colocar no lugar do outro. A pessoa está te contando drama, você consegue captar o sentimento dela e entender. Por que está faltando? Porque nós estamos cada vez mais competitivos e menos colaborativos. Cada vez estamos mais egocêntricos, só visando o nosso bem-estar em detrimento dos outros, inclusive do planeta. As pessoas fazem coisa, gastam combustível demais, produtos demais, prejudicando o planeta e toda a humanidade. Então, falta esse egoísmo concentrado, esse egocentrismo concentrado, mata a empatia, é o inimigo. O inimigo da empatia é o egocentrismo. Só eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim. Dane-se os outros. Então vamos lá, se descobrisse que está morrendo, você seria mais agradável, Maria mais? Bem, você está, todos nós estamos. Doutor, aonde está a hipocrisia aí nessa história? Aqui não tem hipocrisia. Por isso que é uma verdade dura de engolir, né? Agora, considere, as pessoas são tão amáveis quanto elas poderiam ser? São tão amorosas quanto elas poderiam ser? Não. Vai esperar ter um diagnóstico de uma doença irreversível para começar a se modificar? Não é melhor se modificar agora, antes do diagnóstico? Precisa do diagnóstico para ser amoroso, para ser agradável? Não precisa. Quando você é mais amoroso, você é mais beneficiado do que a pessoa que recebe o teu amor. Quando você é amoroso, você não se sente bem, Angelão? Até dá uma simples informação lá no outro, fica o cara do sei o quê, você lembra aquela esquina é ali. Você não se sente bem dando esse tipo de informação? Uma mínima bondade. Quando você se sente bem, você produz um hormônio chamado ocitocina, conhecido como hormônio do amor. Essa produção de ocitocina combate os efeitos prejudiciais deletérios dos hormônios do estresse. Então, quando você é bom, é melhor para você mesmo do que para a pessoa que recebeu o teu ato de bondade. Vale a pena ser bom. Você, no carro, por exemplo, eu uma pessoa que atravessar a rua, eu paro e mando a pessoa passar. Um gesto simples, eu nem conheço a pessoa, nem me retribui, às vezes dá um adeus, qualquer coisa assim, dá uma joinha desse daí, eu me sinto bem, como qualquer um se sentiria bem. Por que não multiplicar isso e multiplicar o benefício para a tua própria saúde? O pessoal está me dizendo aqui que tem mensagem aí no Zap aí, hein? O David, tem mensagem aí no Zap? Mais alguma aí? Mandaram no meu particular aqui, ó. Mandando no Zap da TV, não estão lendo aí. Dá uma olhada aí se tem alguma mensagem. Não chegou nada aqui não. Não? Tem certeza? Então tá bom. Aqui tem um áudio, eu estou assistindo Dr. Luiz Aibinder, o professor Gilson Paixão, estou assistindo o programa, excelente tema, comentário, no convívio familiar, profissional, quando as dificuldades se faz presente, é importante que se auxiliem, mas deixem que a pessoa busque a solução, para não se produzir um inútil perante as adversidades. Daí pode-se afirmar que inteligência difere de sabedoria. Ele mandou um áudio aqui também, mas não sei se é referente a isso. Vou botar aqui ao vivo ou não. Direto, se ele estiver me xingando aqui. Vou arriscar, vamos ver o que ele falou. Bom dia. Outro detalhe também, né? Não vai dar para ouvir. Na busca, né, de se resolver um problema, né? Existe uma... Bota. Leva lá para a produção, botar na mesa de áudio lá para sair no ar. Tem um comentário aqui da Bonitinha no Tem site. um comentário no site, vamos lá. Bom dia, Odilon. Bom dia. Bom dia, doutor. Demorei porque estava resolvendo uns problemas. A Bonitinha demorou porque estava resolvendo uns problemas. Bota na mesa. Vamos ver. Só para a conclusão aí do doutor
É lá em cima, na parte de cima. A conclusão do professor Gilson Paixão, na parte de cima, o áudio aí, o áudio, baixa aí o áudio. Isso, bota lá na mesa de áudio para ver se dá para o doutor Armindo escutar lá, vamos ver. Outro detalhe também, né, cara? Às vezes, na busca, né, de se resolver um problema, né? Tá ouvindo? Existe uma matéria, né, que é muito desenvolvida, né, que é a Aumenta arte mais de pra mim. interrogar, não é isso? pera. Às vezes a maneira, como você pergunta e como vem a resposta, você consegue solucionar um problema, não é isso? Então, existem múltiplas visões para poder seguir esse caminho das soluções quando se apresenta o problema. Tá bom, múltiplos caminhos para você resolver. Espero cuidar desse professor, né? É o que o senhor falou. Agora chegou a hora de encerrar, porque tem a hora do pensamento do dia. Odilon, pessoas infelizes têm um pensamento cerebral que interpreta situações como problemas. Esse mecanismo é terrível, né? Pessoas infelizes têm um mecanismo cerebral que interpreta situações como problemas. Essas pessoas cheias de problemas não são infelizes? Resumiu o que a gente falou aqui. Doutor Luiz Abílio, fico feliz. Olha, tem um tema aqui, uma sugestão do professor Gilson Paixão para o próximo programa. Não sei se vai ter condições de fazer. Mas, e agora? Ouvidos. Deixa eu ver. Explicar. Eu fui tratar desse tema. E eu vou lá nesse dia, Bom. voltados à filosofia da doutrina. Para dar tratativas a temas, né? Voltados à filosofia da doutrina. Né? Deixa eu ouvir aqui. Eu vou lá nesse dia tratar desse tema. E o tema escolhido é ouvidos, né? Porque aqueles que têm ouvidos, que ouçam, que é diferente de escutar. Ouvidos. Diferença de aqueles que têm ouvidos, quem escuta e quem ouve. Já diz a Bíblia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia já diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouvidos. Ouvidos e ouvir, né? Não sei, aí o senhor que sabe. Claro. Vale? Eu agradeço a sugestão. Então tá Até bom. porque eu sou surdo, né? Parcialmente surdo. Eu também. Sou de ouvido, né? Eu também. Doutor Luiz Abílio, chegou a hora da gente ir embora. Até a semana que vem. Fica com Deus. I love you. Bom carnaval. Bom descanso. E tudo de bom. Até para você eu desejo juízo, mas não muito. Carnaval não precisa ser muito juízo, não. Tô fora. Já foi minha época. Tchau. Um beijo.